Eu vou trazer um tema, mas eu vou deixar entrar o Frederico Crepe para a gente tratar junto deste assunto aqui, que é o tema da violência policial, tá, lá na Bahia. Mas antes disso, vamos falar de política institucional com ele, Frederico Crepe. Gosto muito das análises do Frederico Crepe. Ele já logo diz assim: não sou marxista, não sou comunista. Então, é para mostrar também que não tem essa história aqui, não, né? Não é só o clubinho, não. Mas ele, não sendo marxista, não sendo comunista, o que ele é? Não sei, ele que vai explicar para nós. Ele tem uma capacidade, é uma das críticas mais argutas ao cenário político institucional, ao cenário político brasileiro. Frederico Crepe, chega mais, sou teu fã, homem. Muito bem-vindo. Bom dia, muito bom dia aí. Salve, Mauro. Salve, pessoal. Estão me ouvindo direitinho aí? O áudio tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado aí pelo comentário. Fico feliz. Você tem feito um trabalho muito bom aqui também. Você já vinha fazendo um grande trabalho antes e agora coordenando esse programa aí tá excelente. Sempre que eu tô acordando aqui, tomando meu café, ligo aqui no Manhã Brasil, fico vendo. O trabalho tá excelente. Valeu, Mauro. Tamo junto. Não, e eu vejo teus programas, cara. Vejo que são muito argutas, de fato, suas críticas. Fiz até uma agendinha aqui, até em função dos últimos programas teus. Né, dos últimos 4 programas teus, fiz uma agenda aqui para tratar de assuntos bem quentes. Deixa eu te fazer uma pergunta para começar, vai? Pode falar. Né, porque todo mundo aqui, né? Todo mundo não, desculpa, todo mundo, não existe todo mundo, né? Muita gente aqui. Mas o Fred, né? Como você se apresenta também, é Frederico Crepe, mas também o pessoal te conhece como Fred. Isso, Você é isso. cirista, você é meio cirista, você é simpático, você é companheiro, diz aqui o Gaveta Crepe, é um companheiro. Como é que você se situa deste ponto de vista? Tem muita gente que fala, não, ele é cirista roxo. Tem gente que diz, não, ele é meio cirista. Como é que você tá? Como é que é a tua relação com o Ciro Gomes e o cirismo? Não, então, eu tenho já um histórico já de militância, já de luta política, já tem um tempinho, né? Inclusive, quando eu comecei efetivamente a participar da vida política e tudo, eu comecei ali, mais ou menos ali perto ali assim que eu entrei na faculdade, 2012, 2013, teve toda aquela questão de junho de 2013 também. Eu estava mais próximo ali de uma esquerda, da esquerda do PT ali, né, vamos dizer, e na época tinha muito ali o pessoal do PSTU e tal, só que o PSTU foi perdendo força, foi entrando numa linha, num discurso que nunca me agradou muito, assim, para falar a verdade, de cara, e eu era mais simpático, vou te falar, até o PSOL. Aí eu votei no PSOL em 2014, ajudei o que eu podia ali na campanha da Luciana Genro e tal, e em 2015 eu entrei no PSOL e participei da organização aqui na minha cidade, cheguei até a presidir por um breve período de tempo aqui o Eu não PSOL. sabia, você foi do PSOL? Fui Não do PSOL sabia. até 2018, participei de 2 congressos, inclusive histórias ótimas aí do PSOL, a organização do PSOL é magnífica. Mas assim, era muita confusão, mas era sinal de vida partidária também, né? Mas aí eu saí porque que me aflige, assim, né? E aí já entra direto nessa questão. Eu sempre fui cético em relação ao PT. Sempre fui cético, nunca tive muitas empolgações em relação ao PT por conta dessa tendência do partido sempre estar buscando ali fazer aquele melhor acordo para poder ficar no poder e às vezes negligenciar muitas pautas necessárias de reforma e tudo mais. Eu sempre me orientei por uma linha mais crítica, uma linha de um projeto alternativo e tudo. Num primeiro momento eu vi isso no PSOL, só que a falta que eu senti no PSOL era a falta de pensar essa questão do Brasil num sentido mais global, num sentido do global não no sentido de geopolítica, né, mas no sentido mais geral assim da questão nacional, da questão de pensar um projeto para o desenvolvimento brasileiro e tudo mais. E eu sempre me coloquei, e aí é uma coisa que as pessoas elas comentam, inclusive, eu nem, cara, eu vou te falar com verdade, de verdade, de coração. Eu defendo a superação do capitalismo. Assim, eu não me considero marxista, mas eu acho que o capitalismo ele é uma abominação moral, uma abominação humana em vários sentidos.
E eu defendo, eu acho que ele precisa ser superado e tudo mais, né? E eu acho que ele vai ser superado uma hora, porque nada é eterno, nenhum sistema econômico é eterno também. Só que essa questão do projeto pesou muito ali, por volta de 2018, muito por conta ali também da questão da entrada do Boulos no PSOL, porque eu senti que o PSOL não estava encarando essa questão de projeto de forma mais concreta ali, e eu acho que o Ciro, naquele momento, e eu acho que nessa quadra, ele pauta melhor essa questão de projeto em termos de pensar o Brasil, de pensar em propostas e alternativas e mostrar para pessoas essas alternativas num sentido mais concreto do que vinha sendo feito Sim. dentro da esquerda. Então, ele colocou esse ponto mais no debate, e aí, assim, é óbvio que eu tenho uma simpatia, claro, eu tenho uma proximidade no sentido do Ciro, eu trabalhei na campanha dele em 2022, mas eu tenho críticas ao Ciro também. Eu já fiz essas críticas, inclusive, no meu canal. E o Ciro está mais próximo da minha posição no sentido eleitoral, obviamente, hoje, mas o que eu defendo vai além do Ciro, claramente, e tudo mais. Mas ele é o que está mais próximo, assim, se a gente for Sim. pensar, né? Não, você traz uma questão importante também, e isso tem a ver com esse diálogo no interior da esquerda, que não é um pressuposto para defender o caminho para o socialismo, para defender o socialismo, ser marxista. Você tem uma longa tradição aqui no Brasil do trabalhismo, né, que defende o socialismo, sem ser necessariamente um grupo, um agrupamento ou pessoas marxistas. Né? O Brizola, por exemplo, fazia defesa explícita do caminho para o socialismo e do socialismo e nunca foi marxista. Né? Então, a defesa do socialismo, claro que aí vai ter diferença de estratégias, concepções, etc, etc, mas a defesa do socialismo em si mesma, não, para fazer essa defesa não é um pré-requisito ser marxista, né, Fred? Sim, sim, exatamente. Se você pega, por exemplo, o trabalhismo, ele tem várias influências, né? Ele tem influências do socialismo utópico, do Saint-Simon, por exemplo, que é uma influência bem forte, inclusive Sim. do próprio Getúlio, né? O Getúlio, ele era positivista, ele era muito influenciado, ele era um grande leitor do Saint-Simon, e eu vou te ser sincero, assim, eu me coloco até, se eu estaria próximo, assim, do socialismo utópico, assim, se a gente for parar para pensar, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar no modelo de democratização da economia e de democratização da sociedade como um todo, que passa pela democratização da economia num regime em que você tem várias concepções alternativas de sociedade, de organização do mundo existindo num estado em que você garanta o básico para as pessoas, né? O básico eu estou falando o quê? Moradia, trabalho, condição de aprimoramento ali em sentido de educação, saúde pública. E o trabalhismo ele tem dessa, né? Ele tem dessa questão. Você tem ali as idas e vindas ali do Getúlio. Você tem um Getúlio que depois ali da fundação do PTB ele se aproxima ali do que ele mesmo chamava de socialismo democrático ou de democracia socialista. Você tem influências também marxistas depois ali no trabalhismo. Então existe uma variedade bem grande ali de concepções que eu acho que é válida, eu acho que é positiva, eu acho que é importante de ter uma criticando a outra, uma comentando sobre a outra, para poder cada um avançar, cada um se aprimorar, para a gente poder fazer avançar a sociedade, fazer avançar projetos para o Brasil e tudo mais. Sim, legal. Legal. Nós vamos voltar a falar de Ciro, tá? Mas antes eu queria, a partir dos últimos encontros no seu canal, te perguntar sobre ofertas. Registra aqui o Lucas Fujizaka. Chega como novo membro aqui do canal, fundamental. Cada pessoa que chega aqui como membro deste canal, cada pessoa que chega lá como membro do canal do Frederico Crepe, constrói a luta democrática, a luta da esquerda brasileira. Obrigado, Lucas. E o Renato Francisco Clemente Júnior diz assim: nos anos 1970, 80, 90 existiam os sindicalistas autênticos, existiam os pelegos. Hoje temos uma burocracia, uma eterna burocracia sindical distante dos trabalhadores. Muitos pensam em ser parlamentares, estamos com um problema de organização e isto é sério, é seríssimo, efetivamente. Quero falar sobre ofertas a partir dos seus programas.
né? E aí, a primeira oferta que eu gostaria que você analisasse é qual é a oferta do governo Lula para o país? Pois é. Basicamente hoje, sendo bem sincero mesmo, e aqui podem até me acusar de aliviar para o governo Lula, nem acho que seja o caso. A única coisa que o Lula hoje tem a oferecer para o Brasil, em termos bem concretos, é não ser o Bolsonaro. E eles estão apostando muito nisso, inclusive, se a gente for parar para pensar, né? Se você compara o governo Lula com o governo Bolsonaro anterior, você percebe que existem algumas mudanças, sim. Eu não vou chegar e falar que está tudo igual, mas em termos de oferecer para a população uma mudança substancial do que vem acontecendo nos últimos anos e dessa piora, e eu acho que aqui é um consenso, né? A gente teve uma piora muito grande da qualidade de vida da população no Brasil na década passada. A gente teve ali os dois governos Dilma, especialmente o segundo mandato da Dilma foi muito problemático. A gente teve uma crise política muito forte. A gente teve o início do governo Bolsonaro. Então, você tem um rebaixamento geral da qualidade de vida da população que o governo Lula ele não é capaz de enfrentar, porque o Lula ele não é capaz de colocar em discussão os marcos ali do modelo econômico que está colocado no Brasil hoje, e a dinâmica política do governo é uma dinâmica que, em alguns momentos, e aí o próprio caso do Haddad aí que você estava comentando mais cedo, é uma dinâmica que faz a disputa em defesa do modelo econômico, que é sempre bom a gente lembrar isso, né, que existe disputa política no governo, e a disputa política muitas vezes é uma disputa em defesa do modelo econômico. E no caso da política institucional ali, é uma política que ela está toda feita ali na base do conchavo, e é um conchavo para poder permanecer no governo, basicamente. Então, na hora que eles estão discutindo reeleição, eles não estão discutindo necessariamente a popularidade do governo. É óbvio que a popularidade ela preocupa, mas ela preocupa por quê? Porque aí você não vai conseguir trazer um partido X ou um partido Y, você não vai conseguir manter ali o PSD, você não vai conseguir manter outros partidos na aliança, porque a lógica que existe hoje dentro do petismo é essa lógica de ganhar a eleição a todo custo, de fazer os blocões assim de apoio cada vez maiores, com a diferença que agora eles podem dar o nome de frente ampla para esses blocos, mas se a gente for parar para observar, essas frentes amplas aí sempre existiram na dinâmica política brasileira nessas alianças. Né? Só você ver as alianças que a Dilma fez em 2010, que ela fez em 2014, que você vai ver ali que ia desde o PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, até ali PSC, PSD, PP, e essa turma aí que hoje ali a gente chamaria de centrão ou do direitão, né? Uhum. Não, e é muito interessante, né, que o novo presidente, ou o presidente interino do PT, o senador Humberto Costa, chega à presidência interina do PT dizendo que a prioridade é aprofundar as relações com. Achei interessante, né? Porque na entrevista que ele deu, acho que foi a Folha, ele fala explicitamente centrão. E aí um setor progressista neoliberal, na hora de colocar o título, tirou o ão e deixou só centro, que fica mais elegante, né? Dá menos bandeira, vamos dizer assim, né? Isso ainda ajuda na bagunça que a gente tem em relação à dinâmica ideológica no Brasil, né? Porque se você olha para a dinâmica partidária e ideológica do Brasil hoje, o que é o centro hoje no Brasil, né? Para mim, o centro é o PT, é o Lula. E aí, assim, sendo bem generoso, inclusive. É O o próprio centro. Zé Dirceu já disse que é centro-direita, né? Exatamente. Aí depois ele tentou se corrigir, falou que. Mas assim, ele foi bem claro, né, nesse ponto dele. Existe um espaço aberto aí que o PT está ocupando, evidentemente ele está ocupando, que é o espaço do PSDB. Então, eles sabem que existe esse espaço, eles estão ocupando esse espaço, e a posição é essa, a posição do Partido Democrata dos Estados Unidos, a posição, inclusive, teve agora lá a troca de comando lá no Partido Liberal do Canadá também, que é um outro exemplo. Então, é evidente que a gente está nessa dinâmica, e eles sabem disso, eles querem se usar dessa Sim. posição e do Bolsonaro para fazer essa mudança. O Partido Liberal
do Canadá é o partido do Justin Trudeau, que renunciou à liderança do partido. Então, vai ter eleição no Canadá, mas antes da eleição ele será substituído pelo novo líder do Partido Liberal no Canadá, que é um banqueiro. É o Mark Carney, que foi presidente do Banco Central da Inglaterra. Olha que coisa curiosa. Foi presidente do Banco Central da Inglaterra e foi alto executivo do Banco... Não sei se é do Banco of America, enfim, um sujeito do sistema financeiro, né? E o Banco Central da Inglaterra nos governos conservadores, inclusive. E aí, para vocês terem ideia do buraco que a gente está, o presidente do Banco Central dos governos conservadores, cuja autonomia foi garantida pelo senhor Tony Blair, do Partido Trabalhista, que fique aí também essa informação. Não, e aqui comentando, que eu tenho falado aqui, né, Fred, que isto é um fenômeno brasileiro, mas não apenas brasileiro, né? Você pega o PT hoje, é uma seção do Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Tá vinculado lá. O Partido Liberal no Canadá é esse Partido Social-Democrata, o neoliberalismo progressista. Eu acho mesma que coisa na Inglaterra. Tanto, tá? O Partido Liberal, acho que está mais ali para um Partido Liberal centrista ali, da cara do Democratas mesmo, porque lá no Canadá eles têm um Partido Social-Democrata forte lá, que é o NDP, né? Que lá eles são parlamentaristas, então tem essa abertura. E a gente vê isso na Europa, né? Então, esse sábado, coloquei mais cedo aqui, né? O Judith Meyer, lá do Mera 25, que é uma tentativa de um partido de esquerda europeu, estão se formando, falando dessa decisão dos social-democratas com a CDU, que praticamente abolir a segurança social, abolir a jornada de trabalho de 8 horas e pressionar os aposentados a continuarem trabalhando, que é basicamente o programa social do PT aqui, né, do governo Lula aqui. Sim, quando a gente está citando alguns nomes aqui, né? Igual eu citei o nome do Tony Blair, e você acabou de citar também, você comentou mais cedo, dos Partidos Social-Democrata da Alemanha. Os pais desse neoliberalismo progressista, né, que a gente chama de terceira via, são o Tony Blair, que foi líder do Partido Trabalhista Britânico, foi primeiro-ministro ali de 97 a 2007, e o Gerhard Schröder, que era do Partido Social Democrata da Alemanha. Então, a gente estranha essa questão dos social-democratas, né? Pô, mas os social-democratas estão defendendo restringir direitos. Isso daí, lá na Alemanha, é fichinha, isso daí é padrão. A segunda-feira normal lá na Alemanha ver os social-democratas fazerem isso. Sim. Porque já estão tão acostumados, né? Os shows, para vocês... Eu não sei se vocês lembram, mas o Scholz, que era o primeiro-ministro alemão antes, que ainda está lá, né? Mas ele a eleição já passou, ele vai entregar o cargo. Ele era vice da Merkel. E ele se vendeu como um candidato de continuidade quando ele se elegeu na vez que ele ganhou. E agora, desculpa, gente, está liderando o processo de aliança com a CDU para o novo governo. Tudo como dentro do quartel de Abrantes. Agora, aí o pessoal, tem gente do PT que diz para mim assim, você está caluniando o PT, não é bem assim, nós estamos bem à esquerda. Gente, o Partido Social Democrata Alemão tem uma Fundação Friedrich Ebert, que foi também primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, isso lá no início do século XX, que é o governo de Weimar, que é um ícone lá para os social-democratas. A grande parceria internacional da Fundação Perseu Abramo é com essa fundação do Partido Social Democrata. Não há nenhuma outra fundação de partido político no planeta com a qual a Fundação Perseu Abramo tenha tanta identidade e tantos programas comuns quanto a fundação do Partido Social Democrata Alemão. Então, é isso aí. Vamos lá. Qual é a oferta? Foi outro tema seu. Da Glaze. Queria que você analisasse a saída da Glaze para o governo. Aí você já analisou no seu canal, que você trouxesse para nós seu olhar. Essa questão da Glaze ela é muito interessante, inclusive, porque a gente está... a Glaze ela tem uma retórica mais combativa, né? Se a gente percebe essa dinâmica. E assim, ela tem essa retórica por quê? Porque ela precisava ter essa retórica porque ela era presidente do PT. E isso cria uma dinâmica dentro da disputa política, Mauro, porque isso é um dos grandes problemas do PT, inclusive, porque
A retórica ela é radicalizada, mas a prática política ela não é. Então, fica uma situação em que eles aplicam a política mais rebaixada possível com uma retórica radicalizada. Igual esse caso do Lula aí dele falar que vai tomar medidas drásticas para reduzir o preço do alimento. Aí ele fala isso, ele vai lá no evento do MST e fala isso. Aí o cara da direita, ele vai olhar e vai falar, olha lá, ó, o Lula radical, o Lula socialista e tudo mais. E aí ele pinça isso e vai vender a ideia do governo Lula radical, do governo Lula extremista, sendo que na hora que ele vai aplicar a medida não tem nada drástico, não tem nada radical, não tem absolutamente nada disso. E a questão da Glaze, para mim, é essa. A questão da Glaze, eu acho que há um elemento muito grande ali de tentar acomodar alguns interesses internos do PT, de ensaiar um certo aceno, de acomodar ali uma postura que aparentemente é mais crítica à questão da agenda econômica, só que, se a gente para pensar, a Glaze ela não tem esse histórico de fazer esse enfrentamento em termos de agenda econômica, nunca teve. Ela sempre teve ali, ao que eu me lembro, ela nunca enfrentou, por exemplo, os interesses ali do financismo quando estava ali no comando total da economia na época ali do Joaquim Levy. A Glaze ela estava lá defendendo os interesses do governo no Senado, ela precisa segurar a militância do PT. Então você precisa dar uma justificativa para o militante do PT que o partido é de esquerda, que o partido está disputando os rumos do governo, porque esse sentido da disputa é o que garante que o cara vai ficar ali, que ele não vai se decepcionar. E aí o sentido que eu vejo dessa nomeação passa muito por isso também. Por isso que eles tentam vender essa imagem da Glaze radical por conta dessa dinâmica. E isso é o que eu vejo hoje nessas questões que falam muito a disputa interna no PT, a disputa dos rumos do governo. Eu não acho que é a disputa, não. Eu acho que há uma amostra, uma tentativa de vender uma disputa ali para poder segurar as coisas mais ou menos do jeito que elas estão. Não, e acho que é o que você falou, né? A Gleisi foi ministra da Casa Civil no governo Dilma I. No governo Dilma II, ela deixou e foi para o Senado, mas ela apoiou a reforma da Previdência que a Dilma fez uma reforminha, né? Prejudicou os aposentados, mas queria fazer uma reforma bem mais ampla. A Dilma fez ajuste fiscal com o Levy e a Gleisi nunca se opôs, mas me parece, acho que até você fala disso no seu programa, tem uma questão que é o lugar que a pessoa está. A Gleisi estava até agora como presidenta do PT e, de fato, Fred, eu não sei como é que é na sua cidade, mas eu imagino e conheço, tem uma base do PT, o chão de fábrica do PT, vamos dizer assim, né? Isso é um elogio, tá? Para quem está na base do PT, chamar de chão de fábrica. É de esquerda. Exatamente. Ainda, tá certo? É de esquerda. Então a Gleisi, como presidenta do PT, precisava dialogar com este chão de fábrica. Então ela fazia essa cena de ser alguém à esquerda para agradar, para vamos assim, colocar cenoura na frente desse chão de fábrica, dizendo: olha, vai ter uma guinada à esquerda, olha, nós vamos para a esquerda. Sim, e era só vai fumaça, né? Não, se você pega a Dilma II em 2015, era o mesmo discurso. Era a mesma coisa, separar o Haddad da Dilma igual o Levy da Dilma igual separam o Haddad do Lula, questão da disputa. E aí é a mesma figura, né? Naquela época lá, o grande perigo esquerdista era o Mercadante, né? Se você pega uma fala do Mercadante ali em 2015, a fala dele parece que você está vendo ali o Paulo Guedes falando. É a mesma coisa, Olha, nós vamos fazer o ajuste aqui para atrair investimento, a questão fiscal é a mais importante. É exatamente a mesma coisa. E hoje ele é o líder do maior programa de privatização da história do país, no BNDES, né? Que é um programa de essas PPPs e concessões, todas elas ou com financiamento ou com modelagem feitas pelo BNDES da Luiz Mercadante, sem ilusões. A gente fala da Sabesp, da privatização da Sabesp, mas no mesmo dia a empresa de saneamento lá do Piauí, que é governada pelo próprio PT, ela também foi a Gespisa, né? E tem uma entrevista que me marcou muito do Mercadante para a Folha, criticando a privatização da Sabesp, não porque tivesse qualquer crítica à privatização, porque ele achava que só que o preço foi mal feito.
Na verdade, ele estava criticando o Tarcísio por ter feito a privatização da Sabesp sem contratar o BNDES para cuidar do assunto para ele. Era só essa a crítica dele, né? Foi, eu vi essa entrevista, eu li essa entrevista, é fantástico. Acho que ele ainda usa o exemplo do Piauí, não usa, né, nessa entrevista? Usa, É. para dizer, para vender essa cascata aí de que teria sido melhor. Deixa eu ler aqui 2 comentários. Fred, comenta sobre o jogo de ontem. Que jogo? Eu acho que ele deve estar falando do jogo de anteontem, do Vasco com o Flamengo. Ah, porque você é Vasco. Ah, é. O Você é Vasco, Vasco. o Vasco, torcer pro Vasco tá triste, né? Eu acho que é uma grande tristeza aí ultimamente. É. Meu amigo Breno Altman também, ele que vendeu aqui que quero que ele venha aqui. Ele que vendeu que era o melhor do mundo, que o Neymar voltando para o Santos, porque o Neymar, porque o Nossa, inclusive a primeira rodada do Brasileiro é Santos e Vasco. Vamos ver. O Neymar é isso, né? Ficou sentado no banco de reserva, alegadamente com uma contusão na coxa, sendo que tinha passado a madrugada anterior no Sambódromo lá no Rio, em vez de cuidar da tal. É um negócio assim, é o mesmo Neymar de sempre. Gente, e ainda o cara foi convocado para a seleção brasileira. É incrível, realmente. Se me engana que eu gosto, e tá lá, né? Tá lá, ele tá marcando, tá fazendo tempo lá no Santos, porque ele quer voltar para a Europa, né? Esse é o projeto, na verdade, né? É só uma passagenzinha ali pelo Santos para ver se os europeus vão cair na conversa mole do Neymar. Sei lá, de repente vai, sem nenhuma ofensa, né? Mas vai para um Betis, né? Vai lá para o Southampton, lá eu da duvido. terra, né? Um timinho ali de segunda. Pois bem. Verônica Nascimento, para ser melhor que o Bozo, basta ser péssimo. Eu vou ler uma mensagem para você. O sarrafo foi bem baixo na época do Bolsonaro, né? Isso é uma coisa. Do João Pedro Autista. Conheço o João Pedro há muito tempo, na época que eu estava na Fórum, antes ainda, na época do 247. Ele é uma figura, né? Muito vinculado ao PT, muito vinculado à luta do PT. E muito, importante dizer, muito instrumentalizado pelos progressistas governistas, pelos petistas, por conta disto, né? Uma pessoa autista, né, João Pedro? Está nos assistindo agora, né? Que está vinculado ao PT, que faz muitas homenagens, é desenhista e tudo. Ele pediu para ler para você o seguinte recado, Fred. Bom dia, Frederico. Eu sou João Pedro, autista, artista, figura pública. Gostei do seu canal. Vou me inscrever para te assistir. Quero te contar algumas coisas. Eu sou filiado ao PT desde 2022 e agora estou pensando em sair fora do PT porque ninguém está me ajudando. Eu sou da Bahia e aqui estou vendo muita gente do PT se decepcionando com Jerônimo e saindo do PT. Inclusive, há meses atrás, pessoas filiadas ao PT jogaram ovo no Jerônimo. Em breve vou tomar a decisão se vou permanecer ou não no PT. Estou pensando em ir para outro partido, inclusive tem gente de direita e centro de olho em mim. Ele está dizendo que cogita, inclusive, de ir para o União Brasil. Então tá aí a mensagem, vai se inscrever no seu canal. Obrigado, João Pedro. Isso aí, legal. Bom, vamos em frente. Próximo tema. Já que já foi filiado ao PSOL, também foi tema teu, né? Esse momento vivido pelo PSOL. Depois de você, inclusive, vem a Fernanda Melchiona aqui para conversar com a gente, né? Qual é a oferta do PSOL? Qual é o momento do PSOL? O PSOL, a situação do PSOL, eu vou te falar que tá pior que a do PT. É uma questão, assim, que, eu falei já tem um tempinho, eu comentei até na época daquela polêmica lá do Decache e tal, mas para mim é muito evidente que o PSOL está perdendo o sentido de existência. Assim. Não está fazendo sentido a existência do PSOL enquanto uma agremiação independente do PT, como um bloco ideológico diferente do PT, porque se você observa a fundação do PSOL, qual que é o sentido de fundação do PSOL? O sentido de fazer uma crítica pela esquerda ao PT, uma crítica no sentido da gestão política, da gestão econômica, e que na hora que você avança o processo e na hora que o PSOL precisa disputar esse sentido da crítica política, e na hora que ele precisa fazer essa disputa
para tentar ter algum ganho político em relação a isso, ter alguma mudança política em relação a isso, ele volta e ele segue totalmente a reboque do PT, e isso gera uma confusão muito grande. Inclusive, isso tem a ver com aquela questão do projeto que eu comentei mais cedo. Se tivesse uma clareza maior no projeto, seria mais fácil fazer essa diferenciação em relação ao PT, e o PSOL não conseguiu nada disso. E aí é curioso, Mauro, que a gente estava até comentando um pouco mais cedo ali sobre a questão da crise da social-democracia. Lá na Europa, nos anos 2010, você tinha ali os partidos social-democratas quase todos aplicando ali a agenda de austeridade pós-crise, de salvaram os bancos com dinheiro público e agora a conta vai cair em cima do pobre. Basicamente era isso. A gente subiu o endividamento público, a gente gastou demais, agora a gente vai ter que cortar do pobre, porque, veja só, a gente salvou os bancos e agora acabou o dinheiro e tudo mais. Inclusive, a Grécia deve estar muito satisfeita de ver que agora a Alemanha mudou de posição sobre a austeridade e tudo mais, sobre as regras fiscais, né? E aí é engraçado que naquela época ali você teve primeiro um surgimento de várias forças à esquerda para poder fazer essa denúncia, e você tem ali o caso do Podemos na Espanha, você tem o caso do Syriza na Grécia, você tem o caso ali do Bloco de Esquerda em Portugal, e um caso desses curiosos que eu até achei que seria a posição do Boulos em relação ao PSOL, que é o caso do Podemos na Espanha, porque quando o PSOL, por um momento ali, ele tentou emular um pouco o discurso ali do Podemos, essa crítica à esquerda da social-democracia e tudo mais. Só que o Podemos na Espanha, ele quase tirou a hegemonia da esquerda lá do Partido Social Democrata, no sentido que eles não ganharam a eleição, eles até tiveram uma queda eleitoral depois bem vertiginosa, mas eles conseguiram provocar mudanças muito sérias na social-democracia da Espanha. Então, quando você pega hoje na Europa, talvez aí um dos últimos social-democratas da Europa é o primeiro-ministro da Espanha, que é o Pedro Sánchez, porque ele veio de uma mudança que os social-democratas eles perceberam uma coisa, ó, se a gente não fizer essa mudança agora, se a gente não der uma guinada, se a gente não responder esse eleitorado de esquerda que está indo lá para o Podemos, a gente vai perder o espaço para eles. E aí o que os social-democratas fizeram? Eles mudaram a liderança do partido, eles pegaram o Pedro Sánchez, ele ganhou a disputa interna, ele vinha da juventude, ele vinha de uma pegada mais crítica ao que o partido estava fazendo lá. Inclusive, lá na Espanha tinha discurso, um debate muito grande deles fazerem aliança lá com o PP, que é um partido até bem direitona lá, herdeiro do franquismo e tudo mais. E aí o Pedro Sánchez ele ganha, eles mudam isso e eles ainda têm algum respiro nesse sentido. Tanto que a Espanha ela revogou a reforma trabalhista que eles fizeram antes, eles fizeram mudanças. Ela está bem, inclusive, economicamente hoje na Europa, é um dos melhores países em termos de desempenho econômico, o desemprego lá está baixo. E aí, eles, bem ou mal, o Podemos conseguiu fazer essa mudança. Eles não ganharam a eleição, eles não disputaram essa hegemonia, mas eles conseguiram, com essa pressão eleitoral, fazer essa mudança. Aqui no Brasil, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. Foi o partido que veio cobrar pela esquerda, ele vai cada vez mais caminhando para o centro, para esse partido hegemonista aí, que é o caso do PT, e foi o PT que mudou o PSOL nessa dinâmica. E aí isso passa muito por essa deficiência. Então o PSOL não consegue oferecer nenhuma resposta, porque ele se acoplou ali na linha política do PT, ele se acoplou na leitura política, na leitura institucional do PT, e ele já não consegue fazer nenhuma disputa para fora da base da esquerda para poder disputar e ameaçar o PT até no sentido de forçar mudanças que deveriam ser feitas. Sim. Não, e aí, nesse sentido, essa jornada do PSOL, me parece que é bem natural pensar no Boulos ser ministro do governo Lula, né? Acho que tem tudo a ver com essa jornada que o PSOL está fazendo, né? Não, exatamente. A única coisa que eu não vejo o Boulos sendo ministro do Lula é uma questão bastante pragmática, até meio fisiológica, porque o PSOL ele já dá os votos que o PT quer de graça, então eles não precisam botar o Boulos de ministro. Né? Exatamente. Né? Não tem. Exatamente. É menos o desejo do Boulos e da ala dele do PSOL e mais o desprezo do PT pelo tamanho do PSOL. E o PT também, o PT, se você for olhar, eles já comandam o PSOL. Então, para que eles vão dar outro ministério vão dar um ministério para o Boulos?
Em termos de linha política, eles já comandam o PSOL. Não, além do que, o Boulos, Fred, vamos combinar. O Boulos desfila arrogância e prepotência, mas ele é um derrotado, né? Talvez a derrota mais vergonhosa dessa eleição, talvez a dele e a da Maria do Rosário, lá em Porto Alegre, né, foram as duas derrotas mais vergonhosas aí dessa eleição, né? Quando eu estava lendo a questão do Decache lá da polêmica, dele relatando o cara chamando o Boulos de futuro prefeito de São Paulo, eu achei bem arrogante, assim, e é um chamado, assim, é um chamado à realidade, né? Sim. Ele fez toda aquela movimentação do seu Boulos Paz e Amor, de seu cara do coraçãozinho, da pulseira da amizade da Taylor Swift, e ele quase ficou de fora pro segundo turno com um cara completamente alucinado, igual o Pablo Marçal. Então tem alguma coisa aí que não tá pegando. Não andou bem, né? É isso aí. Verônica Nascimento, para ser melhor que o Bozo, basta ser péssimo. Bom, agora parem as máquinas, como se dizia, porque tem um superchat aqui muito impactante. A nação vascaína entra em campo aqui. Thalita, nossa Thalita Sotero. Atenção, proibido falar mal do Vasco, sujeito a... não queira saber aqui que você está sujeito se falar mal do Vasco. Nossa, Thalita Sotero. Nossa, porque é isso, né? Dia 17. Então, segunda-feira que vem, estreia o Cultura Brasileira. O jornal noturno diário aqui no canal Jones Manuel, das 7 às 9h30 da noite. Um beijão, Thalita. Estamos te esperando aqui para começar os trabalhos. Ela está preparando tudo aí. A gente já conversou com ela aqui no Manhã Brasil. Ela contou um pouco do projeto. Tiago Pinheiro, vascaína, cara. Sujeito a ver os jogos do Vasco, né? Falar mal do Vasco, você vai ser obrigado a assistir os jogos do Vasco. E mora lá no Rio, né? Então ela pode ir mesmo. Tiago Pinheiro manda aqui uma mensagem e aqui, a França botando fogo aqui no circo. Vamos ver, eu já vou... O coach de esquerda. Fala, Crepe. Você fala de uma autocrítica quanto ao campo cirista e sua postura agressiva nas redes. Você acha que há mudanças? Você mudou? O seu canal, inclusive, atrai por ser bastante aberto ao bom debate. Então, esse é um ponto bom. O coach de esquerda é seguidor nosso lá também. Grande figura. Cara. Acho que ele é até membro do canal. É lá também. Assim, a questão, né? Esse é um debate muito interessante que eu até pretendo fazer um vídeo, se não for essa semana, deve ser na semana que vem, sobre essa questão da militância política e tudo. Que eu quero fazer um debate sobre os problemas da militância política que eu tenho visto e tudo, e um desses problemas envolve esse campo desse grupo aí do que se chama do cirismo, que, de certa forma, é uma questão que eu nem jogo responsabilidade em termos individuais a uma ou outra pessoa nesse sentido, porque é uma dinâmica da própria formação desse campo, que inclusive até o Jones comentou ontem no vídeo dele, né, que eu assisti, que a militância cirista ela não é uma militância que tem um histórico de política partidária no grosso ali, não é uma militância que tem um histórico de política partidária, então ela não tem essa casca da política partidária. E isso é muito difícil, primeiro, para você lidar com a questão interna dentro do PDT, que é uma questão interna bastante complicada, porque a política interna do PDT é uma política bastante burocratizada. Então, você tem dificuldade na hora que você chega de cara, assim, eu convivi muito com militante, eu conversei muito com gente da militância nesse processo, na campanha de 2022, então tem muita essa dificuldade. E aí existe uma dificuldade muito grande, que é o que eu chamo do voluntarismo dentro da militância e da política, que é essa ideia de achar que é tudo questão da vontade, que isso tudo tem a ver com a vontade, que é só querer, que é só se organizar para fazer que sai. E aí, muitas vezes, as pessoas elas acabam desconsiderando que existem elementos da própria política e dessa questão partidária, dessa questão institucional, que são elementos ali meio que ocultos, né, que você vai percebendo quando você vai entrando nesse jogo. E aí, existe um jeito de fazer as coisas que não passa necessariamente só pela questão de querer e poder fazer. Existe uma dinâmica interna, existe um processo, que esse processo ele é necessário e muitas vezes ele é até burocrático, às vezes ele até está errado, se a gente for parar para pensar, mas é um processo e a dinâmica política funciona desse jeito.
E aí, às vezes, eu sinto que há essa questão de desconsiderar esse processo. E aí vira uma questão de vontade, de afinidade, de aproximação, de crítica. E aí, isso é muito curioso, porque as pessoas elas têm dificuldade de se posicionar politicamente em momento mais turbulento, em momento de crise, de crítica, e elas também têm mais dificuldade em ver certas questões e até em ver certas críticas em direções, às vezes, até o próprio Ciro, né? Se a gente for parar para pensar, uma coisa que eu comento muito lá dessa questão do Ciro é que eu vejo que o Ciro ele tem muita dificuldade em construir máquina política, no sentido de disputar uma máquina partidária, de disputar uma máquina de comunicação, de colocar isso em prática. E aí, muitas vezes, muitas pessoas elas não entendem, ou elas não aceitam minha crítica, porque elas dizem, mas isso aí não é culpa do Ciro, isso é culpa do PDT. E você tá culpando o Ciro por algo que não é culpa dele e tudo mais, e aí você está querendo falar que ele é o grande culpado por isso. Só que se você observar, dado que o PDT não tem esse trabalho de máquina, de rede, de construção de máquina de comunicação, você tem que ser realista a esse ponto, você tem que enxergar a realidade e falar, olha, isso por esse caminho não vai sair. Então você tem que fazer por outro caminho. E isso é necessário, a não ser que você não queira. E aí tudo bem, só que esse é o ponto. Assim. Então eu sinto que existe muito isso. Então essa relação ela está muito envolvida ali nessa questão desse voluntarismo que eu falo aqui, e isso acaba gerando algumas questões que mesmo na hora de divergir, as pessoas elas não têm muito isso em mente, essa dinâmica, como que a política realmente funciona. Última questão para você. A França está pedindo mais uma aqui. A Verônica diz: se decepciona com o PT, ir para a direita é barril. Giovanni Micoli Tomei. Ouvindo Manhã Brasil no transporte público. Graças a Deus o programa é longo. Nossa, aí é longo mesmo, gente. Nós começamos às 7, vamos em geral até às 11 da manhã. É longuíssimo esse programa. O combinado com o Jones, viu, Fred, era ir até 9h30. Mas eu não me aguento. Eu acho que tem que... Estamos para o bom combate. A Franci faz uma pergunta. Eu vou te pedir para você responder em 30 segundos, se possível. Sim. E depois eu termino com uma para você responder em 1 minuto. E na sequência, vamos com Fernanda Melchiona, mas não quero deixar de te ouvir sobre esses assuntos. Fred, faz sentido auditar a dívida? Ela está fazendo referência a isso porque sexta-feira houve o debate aqui sobre o tema da auditoria cidadã da dívida com o Paulo Clias e a Maria Lúcia Fatorelli, que é inclusive, foi muito bom o debate. Você conduziu muito bem o debate. Foi muito bom. 30 segundos? Não faz nenhum sentido. A pauta da auditoria da dívida é uma pauta extremamente contraditória, baseada em pressupostos errados, baseada em uma visão errada sobre o orçamento público. E a comparação que eu faço, tem gente que não vai gostar, é que a questão da auditoria da dívida é como se você fosse mandar um foguete para o espaço fazendo todos os cálculos errados. A única conclusão possível é que seu foguete vai explodir. Então, esse é o grande problema da auditoria. Então, não faz nenhum sentido, até porque o pressuposto errado é o pressuposto que é, primeiro, confuso, e segundo, é um pressuposto que, por ser confuso, ele é altamente contraditório, ele não faz sentido interno, e segundo, que ele reproduz a visão neoliberal de que o orçamento de um governo com soberania monetária, como é o caso do governo brasileiro, é igual ao orçamento de uma casa. E isso é errado. Uhum. É a mesma tese do Lula, né? Da dona Lindu. Exatamente. Bom, aqui o JCC comenta, mas essa não seria exatamente a vantagem da militância cirista, não ter nenhum passado militante? Não é verdade que a militância cirista não tenha nenhum passado também, né? Tem gente que está aí com o Ciro que teve, por exemplo, no PT muitos anos, enfim, da esquerda, ou não, do trabalhismo. Última pergunta, Frederico Crepe. A mais animada. Qual é o cenário para a eleição do ano que vem? Como é que você prevê o cenário para 2026? Então, o cenário não é um cenário muito positivo a preço de hoje, no sentido se a gente for pensar da questão do bolsonarismo, de uma vitória da direita. Na minha opinião, se o Lula for candidato e continuar seguindo nessa linha de política econômica, o Lula vai perder a eleição. E o Lula deveria pensar seriamente se ele vai ser candidato ou não, e se ele quer encerrar a carreira dele com a derrota e com a volta do bolsonarismo ao poder.
porque a popularidade do governo está derretendo e o governo Lula ele só vai reverter a popularidade se ele mexer na política econômica, e eu não vejo o Lula mexendo na política econômica nesse momento. Por isso que essa disputa ela precisa ser feita no sentido de salvar o que pode ser salvo e fazer e preparar até para o futuro. Então, nesse sentido, eu não vejo uma possibilidade de vitória. Agora, eu vejo um cenário muito aberto se o Lula não for candidato. E aí é um cenário meio que onde tudo é possível. E aí, esse cenário, inclusive, é o cenário que eu acho que até o Ciro tem chance de ser um candidato muito competitivo. O Lula não sendo candidato, o Lula não sendo candidato. O que os lulistas dizem e tentam causar temor na sociedade é que se o Lula não for candidato, o bolsonarismo, a extrema-direita, automaticamente venceu a eleição. Você concorda com isso? Não, discordo profundamente. O Lula, se ele não for candidato, ele vai abrir espaço, ele pode abrir espaço, né? Não quer dizer que ele vai abrir, ele pode abrir espaço para outras frentes, em que você vai ter a possibilidade ali de enfrentar o bolsonarismo a partir de um outro discurso que não o discurso petista. E eu acho que o discurso petista, em tese, já está batido, e eu acho que ele não vai conseguir reeditar em 2026 o discurso e essa campanha de voto útil que teve em 2022, que impulsionou ele nessa questão de frente ampla e tudo mais. Legal. Frederico Crepe, vou te chamar mais vezes, viu? Show de bola. Gostei muito. Virei teu fã, tenho assistido sempre o teu canal, é realmente muito legal mesmo. Abração, Fred. Boa semana para ti. Boa semana. Um abraço aí para Fernanda, que vai entrar agora também. Ah, não, pera. Esqueci, Fernanda, um segundo. Esqueci de falar, tinha até separado aqui. Então, ontem saiu um react do Jones Manuel sobre o... Então, é o react do react, né? Uma análise que o Frederico tinha feito sobre a relação entre o Ciro Gomes e a esquerda radical, e aí ontem teve um react do Jones em relação a esse programa seu. Eu gostei, achei bem interessante, e achei legal essa possibilidade desse diálogo fraterno, o que não quero dizer condescendente, entre nós na esquerda, né? Você assistiu? Assisti. Eu terminei de assistir, inclusive, hoje de manhã, tomando café antes de entrar aqui. Foi bacana, foi uma conversa boa. Eu achei interessante. Ele trouxe algumas coisas ali que dá um bom debate. E, assim, Mauro, para mim, eu já te falei lá no início, eu acho que o grande desafio é a gente disputar a sociedade, não disputar o que se convencionou chamar de campo progressista. Então, quanto mais perspectiva a gente tiver disputando em relação aos problemas da sociedade, oferecendo soluções para os problemas da sociedade, eu acho que é melhor. É só a gente ver o que aconteceu recentemente, quando a esquerda ela se afunilou no lulismo, esse grupo de esquerda ele perdeu votação, a extrema-direita ela ampliou sua votação, e eu não considero que o hegemonismo, nesse sentido lulista, ele é positivo para a esquerda, no geral, justamente porque ele impede que outras visões alternativas disputem a sociedade. Perfeito. Legal. Obrigado. Boa semana para ti. Tchau. Show. Boa semana aí. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, hein?